São apenas 2 rodadas realizadas depois da Copa América, mas tivemos importantes modificações na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que volta neste fim de semana com a 3ª rodada depois do torneio que interrompeu a competição depois de 9 participações de cada uma das equipes, exceto aquelas que tinham jogos atrasados, como o caso de Corinthians e Goiás, que vão fazer esse confronto agora no começo de agosto, jogo adiado. Interessante observar o comportamento das equipes nesses 2 jogos. É claro que os adversários variaram bastante, né? Nível de adversários, isso tem um peso. Mas vamos observar os números do SofaScore mostrando o ranking de finalizações a favor dos 20 times da Série A nesses 2 jogos depois da Copa América. Quem mais finalizou? Atlético e Corinthians, né? Detalhe, temos que observar que o Corinthians enfrentou o CSA, uma equipe mais fraca, que evidentemente, ainda mais fora de casa, permite, né, e até quase impõe que o adversário finalize muito para tentar chegar ao gol. O Atlético esteve em 2 jogos depois da Copa América, contra a equipe da Chapecoense, jogou com o time reserva, e depois enfrentou o Fortaleza, precisando aí chegar à vitória, acabou não conseguindo, cedeu empate em 2-2 depois que venceu por 2-0. Cada um tem 40 remates, 14 certos. Ficam os 2 atrás, à frente do Flamengo, e do Palmeiras com 36, Flamengo com mais arremates na direção do gol, Palmeiras em função do jogo com o Ceará, Flamengo em função do jogo com o Goiás. E aí vem São Paulo, o Santos, né? O Santos sempre bem colocado ali, não fica lá embaixo nem lá em cima. Uma média interessante, diferentes fundamentos. E os times que menos finalizaram, né, nessas 2 rodadas, né? O CSA o pior, o Botafogo logo acima, o Goiás e o Ceará, um dos que menos finalizou, mas conseguiu empatar com o Fluminense fora de casa e quebrar a invencibilidade de 33 jogos da equipe do Palmeiras, ou seja, o Ceará se destacou, né, mesmo finalizando muito pouco, uma característica muito comum do futebol brasileiro, né, os times que se defendem, se fecham bem e chegam com eficiência ao gol adversário. Compreensível quando é o Ceará, complicado quando é um dos times mais, digamos assim, qualificados tecnicamente. O Ceará não tem uma das equipes de maior investimento e não tem, natural e consequentemente, um dos times mais talentosos. Vamos ver agora quem permitiu o maior número de finalizações, quem teve a defesa mais segura nesses 2 jogos, nessas 2 rodadas depois da Copa América, nos números do SofaScore. Primeiro o Corinthians, né, que teve 10 finalizações apenas contra a sua meta. O Vasco, que é um time que joga muito em função da sua defesa agora com o Luxemburgo, que se fecha, que tenta dificultar, tentou contra o Grêmio, contra o Fluminense também foi facilitado, porque o Fluminense jogou muito tempo com menos 1 e depois com menos 2 jogadores, e aí não ameaçou. E aí vem o Botafogo, você vê, finaliza pouco, o Botafogo também sofre poucos arremates, o Cruzeiro, é óbvio, né, o time do Mano Menezes se fecha bastante, todo mundo sabe disso. E o Flamengo, que está numa situação interessante aí. O Flamengo é um dos times com menos arremates contra si, é verdade, tem uma diferença grande em relação ao Corinthians, né, o dobro, né, mas o Corinthians enfrentou o CSA, que é um time bem mais fraco até do que o próprio Goiás, que o Flamengo goleou, mas, e tem um dos melhores ataques, né, aliás, um dos times que mais finalizou a favor, melhor dizendo, nesse período pós-Copa América. Também tem um dos melhores ataques, né, porque fez aquela goleada contra a equipe goiana. Aí depois vem Bahia, Grêmio, Santos, etc. O Palmeiras ali no meio da tabela, né, nas finalizações contra, ou seja, permitiu muito mais arremates do que vinha permitindo. A defesa sólida do Palmeiras, segura, tão decantada, deixou de existir nesses 2 jogos. E os times que mais permitiram finalizações são o Goiás e o Ceará. Por quê? São time, e Fortaleza também, né, o CSA até em posição melhor do que esses 3. Embora tenha sido goleado pelo Atlético Paranaense e tenha sido sufocado pelo Corinthians com cerca de 30 finalizações em Itaquera. Goiás e Ceará, especialmente, são times que se fecham, jogam esperando o adversário, e aí muitos arremates contra a sua meta. Fortaleza, em função do jogo com o Atlético, né, quando conseguiu reagir, empatar e foi muito pressionado, né, também com esse número expressivo. É interessante observar sempre esse comportamento, claro que é um recorte pequeno, mas é apenas para a gente tentar compreender o que aconteceu nesse período pós-Copa América. Posse de bola, os times com mais posse de bola, vamos começar por baixo, os times com menor posse de bola, lá no final da lista, Ceará e Goiás. Os times que mais permitem arremates, os times que têm menos posse de bola, fica evidente o quê? O time que se fecha, dá a bola para o adversário, joga no contragolpe, joga na bola parada, joga por uma bola, como se diz. Com mais posse, Flamengo, à frente do Grêmio e do Fluminense. Flamengo com Jorge Jesus, jogou contra o Goiás e o Corinthians e teve mais posse de bola. E o técnico do Flamengo, atual português, não é exatamente um treinador
que tenha como característica longas trocas de passe. Ele tenta ter a bola e resolver rápido. Perdeu, tenta recuperar. Não teve posse alta nesses jogos. Palmeiras subiu muito a sua média, né, com 57% em função do jogo contra o Ceará especialmente, quando teve que trabalhar para tentar a vitória e acabou perdendo por 2-0. Né? E você vai lá embaixo, né? Além de Ceará e Goiás, o Vasco, como eu falei há pouco, time que se fecha, pouquíssima posse de bola, empatado praticamente com o Ceará, e à frente o Inter, com índice muito baixo, e o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro que também é um time muito qualificado, mas que abre mão da bola para ficar se fechando, se trancando, até teve uma posse um pouquinho melhor, porque contra o Bahia jogou uma boa parte daquele cotejo com um jogador a mais. Né? Então, o time com maior média de posse de bola depois da Copa América é o Flamengo, o time com menor posse de bola depois da Copa América é o Goiás, né? E com finalizações, mais finalizações Atlético e Corinthians, mais finalizações no gol, finalizações certas, o Flamengo com 19, mais finalizações sofridas o Goiás, 45, e melhor pontaria, melhor arremate o Flamengo com 52,7%. São os números do SofaScore que a gente compartilha com você aqui nessa pequena análise pré-rodada do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada, que será a terceira depois da realização da Copa América, que interrompeu o torneio durante o mês de junho e um pedaço do mês de julho. É isso aí. Valeu, saudações!